Brasil precisa de anistia, porque já teve anistia de sequestrador de banco, de assaltante que nós tivemos no país, senhor presidente. Recente, muito recente, nós tivemos sequestro de avião, de embaixador, dessa turma que está no poder hoje. Na noite desta terça-feira 18, a Procuradoria-Geral da República trouxe à tona uma denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusando de tentativa de golpe de Estado. O Procurador-Geral da República, que mantém uma relação íntima com Gilmar Mendes e foi indicado por Lula, foi o responsável por apresentar essa acusação. A denúncia feita por Paulo Gonet carece de evidências substanciais, o que motivou o senador Eduardo Girão a criticá-la veementemente, classificando a denúncia do Procurador-Geral de Lula como tendenciosa, absurda e digna de palhaçada. Veja. A gente está vendo aí um devaneio cada vez maior de um governo perdulário, um governo decadente, que é o atual governo federal, onde a primeira-dama tem que ser mandada para viajar, segundo quase que uns assessores de imprensa do governo aí, que estão na mídia, falando que o clima é péssimo político, de isolamento, e o Brasil só pensa em gastar, zero de responsabilidade fiscal, não faz seu dever de casa, e a gente está vendo aí acontecer, ao lado disso tudo, um abuso de autoridade do STF cada vez maior. É um alinhamento político-ideológico que eu tenho falado quando tenho oportunidade de usar essa tribuna, sem precedentes na história, entre governo Lula e também alguns ministros do Supremo, né? Então é muito importante a gente relatar aqui, e eu sou o primeiro a fazer uso da palavra, do que ontem foi apresentado pela Procuradoria-Geral da República. Deveria ser independente, a história dela, o conjunto da obra mostra a independência, mas ela fez uma sustentação para lá de tendenciosa, numa narrativa absurda de um golpe, entre aspas, com 207 insinuações hipotéticas. 207 insinuações hipotéticas. Pensa que a gente é bobo? Pensa que ninguém lê? Que não existe jurista nesse país? Que não existe gente que analisa? E a gente percebe algo que poderia, algo que teria repetido o tempo todo. Senhoras e senhores, eu estou no 7º ano aqui no Senado Federal. Sempre mostrei minha independência com votos, com posicionamentos. Entra governo, sai governo, eu voto com o Brasil. E eu falo dessa caçada implacável que está à vista de quem tem bom senso. Uma caçada implacável a quem é de direita, a quem é conservador. Nós estamos vendo hoje no Brasil. Sem contar com essa cortina de fumaça, porque olha a coincidência. Exatamente no dia, na semana, que são publicadas pesquisas com Lula desabando com 24% de aprovação, com o ex-presidente Bolsonaro no primeiro e no segundo turno, com a pesquisa da Paraná mostrando que ganharia do Lula, parece até a antecipação de um relatório que viria talvez na semana que vem, porque tudo é liberado para a mídia do Brasil antes, para aquela mídia militante, infelizmente, que nós temos no país. Tudo é vazado, e tinham até vazado que seria antes do Carnaval, semana que vem, mas resolveram antecipar. E a gente, dentro dessa pesquisa, vê algo assim interessante. O Congresso Nacional, e eu disse aqui, na última vez que usei a tribuna, 9%, pífios 9% é a aprovação nossa. E o STF, aí eu vejo uma piada pronta, com 49% de aprovação. Acho que as pessoas que foram responder às pesquisas ficaram com medo de retaliação, porque hoje o que impera nesse país é censura, é calar
intimidar quem se opõe a esse regime que vive no Brasil, senhor presidente. Nós estamos cada vez mais necessitados do envolvimento de organismos internacionais como a OEA, que teve aqui há 2 semanas atrás, a gente não pôde repercutir porque o Senado estava fechado, e nós ouvimos depoimentos de familiares, né, que estavam em protesto no dia 8 de janeiro, dos advogados, das arbitrariedades, dos seus direitos vilipendiados de forma escancarada. E a gente percebe que o relator especial para a liberdade de expressão, que ouviu todos os atores, uma agenda recheada, chegou a dar uma declaração que estava estarrecido, impactado com aquilo que estava ouvindo de pessoas que no Brasil têm os seus direitos fundamentais desrespeitados por aqueles que deveriam ser os primeiros a proteger a nossa Constituição. E lá atrás, no dia que eu fui, outros parlamentares estiveram, no dia que eu fui dar o meu relato, foi emblemático, atrás do relator da OEA, está lá, o amigo do meu pai. Porque a narrativa que ele ouviu no dia anterior, porque procurou primeiro o STF, no erro, tinha que procurar as vítimas primeiro, não os abusadores. A narrativa que chegou para o relator da OEA foi que não, por causa do dia 8 de janeiro, começou tudo ali. Começou em 2019, com um relatório irregular que nós temos no Brasil, totalmente rasgando o ordenamento jurídico, que é esse inquérito do fim do mundo, dito por um colega ministro do STF, que vai completar 6 anos, agora em março. Uma coisa absurda que nós estamos vivendo no Brasil, mostrando o estado de exceção que nós vivemos. Então, é muito importante nesse momento o caso do desembargador, o ex-desembargador Sebastião Coelho, que também depois lá, ter feito uma sólida e corajosa defesa de um dos presos políticos no ano passado, perante o ministro do STF, ele passou imediatamente a ser perseguido. Até a conta bancária, sem ele saber, sendo investigado, uma verdadeira Gestapo que está no Brasil. E a Polícia Federal investigou, com esse destaque do STF. Igualmente grave é o caso do ex-assessor para assuntos internacionais do governo anterior, Luiz Felipe Martins, que depois de ser denunciado pelo envolvimento numa minuta fantasma e ficar em prisão preventiva por 6 meses, foi liberado por ter provado que não deixou o país no dia 30 de dezembro de 2024, data vinculada à elaboração da suposta minuta golpista, entre aspas, 2022. Assim como temos feito com relação aos ataques à liberdade de expressão, denunciando em todos os organismos internacionais, eu tenho feito isso pessoalmente. A defesa do Felipe Martins também pediu oficialmente a abertura de uma investigação criminal pela Justiça Americana com relação a possível fraude no registro de sua entrada e saída dos Estados Unidos. Ontem mesmo, a Justiça Americana também foi acionada pelo Rumble, uma plataforma, uma rede social que foi perseguida no Brasil por essa escalada autoritária e que entrou na justiça contra o ministro Alexandre de Moraes. O mundo está começando a perceber o estrago dessa ditadura da toga no Brasil. Pior ainda, senhor presidente, se eu me der mais 1 minuto, eu concluo. É a escandalosa perseguição sofrida por um dos deputados mais corajosos e atuantes da Câmara dos Deputados, chamado Marcel Van Hatten, em virtude dele ter usado a tribuna para fazer sérias denúncias sobre abuso cometido pela Polícia Federal. Ele tem o direito. Está lá na Constituição, o nosso artigo 53, inviolável, parlamentares, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Então, toda a minha solidariedade, mais uma vez, diante de tamanha perseguição, senhor presidente. Então, para encerrar dentro do tempo, eu acho que a única forma de nós, a palavra pacificar, já está tão banalizada que eu vou usar aqui o que foi colocado
em alguns outros momentos, como conciliar o Brasil é através da anistia. Os casos arrolados nos atos, nos protestos do dia 8 de janeiro, quem errou tem que pagar, mas dentro da lei. Batom, bola de gude, Bíblia, bandeira, golpe de Estado, vocês estão de brincadeira. Vamos parar com a palhaçada. Num domingo, sem liderança, o Brasil precisa de anistia, porque já teve anistia de sequestrador de banco, de assaltante, que nós tivemos no país, senhor presidente. Muito recente, nós tivemos sequestro de avião, de embaixador, dessa turma que está no poder hoje. E o sentimento de compaixão, de perdão dessas pessoas ainda não aflorou para perceber que tem pessoas com a vida dilacerada, sem direito à defesa, ao contraditório, Senador Girão, para com problemas graves na vida. Então eu encerro com a frase de João Paulo II, um dos maiores papas que eu considero, dizia o seguinte: não há paz sem justiça, não há justiça sem perdão, e não há perdão sem amor. Anistia já, senhor presidente. Muito obrigado. A denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República contra Jair Bolsonaro inclui acusações graves, como a tentativa de golpe de Estado. No entanto, a denúncia parece carente de provas diretas que vincule Bolsonaro a um plano concreto de golpe, baseando-se em depoimentos e delações. A antecipação da denúncia antes da conclusão de um relatório da Polícia Federal levanta preocupações sobre o direito de defesa. Além disso, a condução do caso pelo ministro Alexandre de Moraes é criticada por possível parcialidade, visto que ele é acusado pelos opositores de Lula de ser tanto relator quanto figura central nas investigações. A percepção da polarização do judiciário persiste, alimentando o debate sobre a imparcialidade do sistema judicial brasileiro.